Olá, acadêmico! Hoje nós iremos fazer a revisão dos temas 3 e 4 de economia. O tema 3 inicia com o estudo da macroeconomia. O que vem a ser a macroeconomia? A macroeconomia é o estudo dos grandes agregados econômicos, como a renda, o produto nacional, o nível geral de preços e o estoque da moeda. Ela começou a ser estudada lá em 1937, depois da crise americana, com Keynes. Um dos macroeconômicos muito importantes é o Produto Interno Bruto, o PIB e o PNB. Essa expressão macroeconômico, agregado macroeconômico, é uma expressão que é utilizada para indicar os resultados da atividade econômica em sua totalidade. O PIB, por exemplo, ele representa o total de riquezas que é gerado em um país durante o período de um ano. Então é toda a riqueza que é gerada dentro do país. O PIB per capita representa a riqueza que é gerada dividida pelo número de pessoas que compõem essa sociedade, esse país. E o Produto Nacional Bruto, ele representa o total de riqueza que é gerado pelos residentes e também pelos não residentes no país. Ou seja, se uma empresa brasileira opera fora do Brasil, ela remete essa riqueza para dentro do país e esse valor entra no cálculo do PNB. Lembre-se da diferença entre o Produto Nacional Bruto e do Produto Interno Bruto. Um conceito importante também dentro da macroeconomia é o valor adicionado, o valor agregado a um produto. Entendam que nós temos um fluxo, que é o fluxo de suprimentos, de matérias-primas que vão entrar para um sistema produtivo, o fluxo de processamento ou de industrialização e o fluxo de saída, que é o fluxo de venda desta mercadoria. Dentro desses fluxos, determinados valores são agregados, são adicionados ao produto. A macroeconomia, ela tem alguns objetivos. Ela tem como objetivo buscar o crescimento econômico. Por que é importante buscar o crescimento econômico? Porque uma economia, ela só consegue se desenvolver se ela tiver crescimento econômico. Para ter esse crescimento econômico, é importante que a macroeconomia busque o alto nível de emprego, ou seja, o combate ao desemprego. É extremamente importante também o controle das contas externas, o combate à inflação por meio de políticas que gerem estabilidade nos preços dos bens e dos serviços e a constante melhoria da distribuição de renda, com o intuito de buscar uma distribuição que seja mais justa para toda a sociedade. Essa distribuição mais justa se diz pegar a riqueza que é gerada e não concentrar ela na mão de poucas pessoas, dividir entre os diversos estratos da população brasileira. Para conseguir isso, o governo ele possui algumas políticas macroeconômicas. Nós temos a política fiscal, que trata da forma que o governo arrecada e gasta o seu tributo, a política monetária, que diz respeito do estoque de moeda e da taxa de juros, política cambial e política de rendas. Vamos falar inicialmente de como funciona a política fiscal e a política monetária em uma economia. A política fiscal, ela diz respeito, então, da forma que o governo arrecada e da forma que o governo gasta esse tributo. Então ele pode ter uma postura mais expansiva, ou seja, arrecadar menos impostos e gastar mais, gerando um déficit fiscal, ou uma postura mais restritiva, arrecadando mais impostos por meio de aumento na tributação e gastando menos, segurando o gasto público. Ele vai ter uma postura mais restritiva. Isso vai ter efeitos na sociedade. Quando eu digo que o governo está gastando mais e arrecadando menos, significa que ele está estimulando a economia. É uma postura mais expansiva. Quando o governo está arrecadando mais e gastando menos, significa que ele tem uma política mais restritiva. Isso acontece dependendo do objetivo macroeconômico que o governo tem para aquele momento. Com a taxa, com a política monetária, acontece a mesma coisa. Se o governo ele quer aumentar já que a política monetária diz respeito da quantidade de moeda em circulação e da taxa de juros, quando o governo quer acelerar o crescimento, quando ele quer ter uma postura mais expansiva da economia, ele abaixa a taxa de juros e aumenta o estoque de moeda. Quando o governo quer segurar a economia, frear a economia,
ou quer, por exemplo, combater a inflação, a sua postura é diferente. Ele aumenta a taxa de juros e faz com que a base monetária diminua. Por que essa base monetária diminui? Porque com o aumento da taxa de juros, o poupador se sente mais estimulado a guardar dinheiro do que a investir em novos negócios. É extremamente importante você entender quais são os efeitos da política expansiva e quais são os efeitos da política restritiva e como vai funcionar isso na economia utilizando a política monetária e a política fiscal. Lembre-se que ainda o governo tem a política cambial, comercial e a política de rendas. A política cambial comercial ela vai tratar do conjunto de instrumentos que o governo dispõe para utilizar na economia e alcançar os seus objetivos macroeconômicos. Então, quando eu falo de câmbio, eu estou falando que o governo pode operar com câmbio fixo, ou seja, ele determina qual é o câmbio, qual é a conversão da moeda local pela moeda estrangeira, como, por exemplo, qual é o câmbio do real em relação ao dólar. O câmbio flexível ou flutuante, onde as leis de mercado, a quantidade de moeda, a lei da oferta e da demanda vão determinar qual é o câmbio da moeda local em relação à moeda estrangeira. O sistema de bandas cambiais, ou seja, ele define qual é o mínimo e o máximo que ele vai aceitar para essa transação, ou o sistema de flutuação suja, onde ele tem um câmbio que ele deseja operar, que seja interessante tanto para importação quanto para exportação, e ele tenta manter esse câmbio equilibrado por meio de entradas no mercado cambial, comprando dólares quando ele está muito barato e vendendo dólares quando ele está muito caro. A moeda é um fator extremamente importante. A moeda ela diz respeito da forma em que uma economia vai fazer para fazer as suas trocas, para fazer a sua poupança. A moeda ela é uma ferramenta que é utilizada como quitação de débito e ela é um instrumento que é aceito por toda a sociedade. A moeda é administrada pela política monetária. Nunca esqueça disso. A política de rendas é o conjunto de instrumentos utilizados para proporcionar um crescimento equilibrado da renda e, por consequência, uma melhor distribuição da riqueza pela sociedade. O governo, então, ele vai influenciar os fatores que são formadores de renda, que advêm da remuneração dos fatores de produção. O salário mínimo, por exemplo, é uma das formas que o governo tem de influenciar na distribuição da riqueza e da renda no país. Vamos voltar a falar um pouco da moeda. A moeda, ela, como você sabe, como você estudou, para ser considerada moeda, esse instrumento ele tem que ser raro, ele tem que ser durável, ele tem que ser transferível, ele tem que ser homogêneo, divisível e de fácil manuseio. Então a moeda evoluiu de tempos em tempos. A moeda evoluiu, a primeira moeda era o sistema de trocas. Então eu tinha lá uma determinada quantidade de uma mercadoria e quando eu queria consumir outra mercadoria, eu trocava, eu por escambo satisfazia a minha necessidade de consumo. Ela evoluiu para a moeda mercadoria, ou seja, coisas, bens que tinham essas características de raridade, de durabilidade, de homogeneidade, que pudessem ser divisíveis e começaram a facilitar, a melhorar, a incrementar o comércio. O sal foi uma ferramenta muito importante para isso, mas não só o sal, pedras preciosas, metais, cabeças de gado, né, começaram a ser utilizados como moeda mercadoria. Ela evoluiu para a moeda simbólica. Naquela época, naquele período do metalismo, onde os reis eles cunhavam as moedas de metais preciosos e colocavam a sua face e serviam até como um instrumento de propaganda política. A moeda passou e ela evoluiu para a moeda escritural, ou seja, o dinheiro bancário. E hoje, modernamente, nós, além da moeda escritural, da moeda bancária, nós temos ainda a moeda sofisticada, que são os meios eletrônicos que se utiliza para satisfazer o consumo. A moeda, assim como a taxa de juros, ela é administrada por um grande sistema, pelo Sistema Financeiro Nacional. É quem vai administrar a moeda. Por definição, o Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições intermediadoras de recurso na economia. A sua função primordial é, então, fazer intermediação entre o poupador
e o investidor, aquela pessoa que necessita de capital para aumentar a sua produção ou para empreender na economia. Esse sistema financeiro nacional, ele é subdividido em dois sistemas. O subsistema normativo, onde estabelece as normas que vão reger todo esse sistema, e o subsistema de intermediação. O subsistema normativo, ele é composto pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições especiais. O Conselho Monetário Nacional, ele tem a função de ser o grande gestor desse sistema. O Banco Central, ele vai operacionalizar esse sistema. A Comissão de Valores Mobiliários, ela vai regular o mercado a termo. É ela quem vai regular a Bolsa de Valores e a Bolsa de Commodities. E as instituições especiais, elas vão administrar e vão participar do sistema financeiro. Por exemplo, o Banco do Brasil é um banco comercial, o BNDES um banco de investimento e a Caixa Econômica Federal, o grande gestor dos fundos sociais. Já o subsistema de intermediação, ele é dividido entre as instituições bancárias, ou seja, os bancos, as instituições financeiras não bancárias, por exemplo, as agências de investimento, o subsistema de empréstimo de poupança, as instituições auxiliares e as instituições não financeiras. Então, aluno, entenda que o governo faz isso com um grande objetivo, que é controlar a economia. Um dos grandes problemas que o governo enfrenta e ele tem que controlar é o combate à inflação. A inflação é um aumento generalizado no nível de preços. Ela é muito ruim para a sociedade porque ela vai promover a redução do poder de compra do trabalhador, ela vai promover distorções no mercado de crédito, ela vai desestimular o setor produtivo e ela vai provocar uma expansão no nível interno de preços. A inflação, ela possui 4 grandes tipos: a inflação de demanda, a inflação de custos, a inflação inercial e a inflação estrutural. É importante você saber o que é a inflação de demanda, que é aquela que acontece por um descompasso entre a produção e o consumo. Existe um consumo maior que a produção, portanto os preços se elevam. É aquela que acontece, por exemplo, em momentos onde a renda sobe muito e a produção não consegue acompanhar esse aumento de renda. A inflação de custos, ela representa um aumento nos custos básicos de produção, nos insumos. Por exemplo, sobe um derivado de petróleo. O petróleo subindo, ele vai impactar, por exemplo, no preço do plástico. O preço do plástico, como está em quase todas as cadeias produtivas, ele vai influenciar o custo final do produto, vai subir. A inflação inercial é aquela onde, por exemplo, o salário sobe no meio de mês e isso vai impactar o preço futuro do bem. Então eu tenho que entender que se eu vou pagar mais pela mão de obra, eu vou ter que aumentar o meu preço final. E a inflação estrutural é aquela que vai acontecer devido à falta de infraestrutura da economia. Por exemplo, eu não tenho estradas para chegar a uma determinada mercadoria no mercado e isso vai impactar de forma negativa os preços. O governo ele busca o crescimento econômico. O crescimento econômico, como eu já falei, é um aumento no produto interno bruto. É um aumento que vai acontecer por acúmulo de capital e por um melhor aparelhamento das empresas e por um aumento da infraestrutura econômica. Isso é primordial para que aconteça o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico ele vem a ser o quê? A melhoria na condição de vida das pessoas. O crescimento econômico ele proporciona uma maior eficiência na organização econômica, um melhor aproveitamento de economia de escala, melhoria de educação, de tecnologia, melhoria na mobilidade geográfica e melhoria na poupança interna. Já o desenvolvimento econômico, ele vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, ele vai melhorar a mortalidade, vai diminuir a mortalidade infantil, a mortalidade materna, vai melhorar níveis de educação e vai promover avanços sociais e na condição de saúde da população. O desenvolvimento econômico só acontece se houver crescimento econômico e o crescimento econômico só acontece se ocorrer poupança. O governo também tem que combater o desemprego. O que é o desemprego? O desemprego é aquela parcela da população que não tem mercado de trabalho, que não encontra um emprego. Ele pode ser natural, sazonal, cíclico, estrutural e friccional. Lembre-se de saber cada uma dessas definições. O desemprego é causado por baixa qualificação da mão de obra, por substituição de mão de obra por máquinas,
por crises econômicas, pelo custo da mão de obra e por fatores climáticos. O mundo faz comércio e o comércio acontece devido a grandes teorias econômicas, como a teoria das vantagens competitivas. Lembre-se de dar uma olhadinha na teoria das vantagens competitivas. O mercado ele vai acontecer devido à necessidade de trocas. E essas trocas vão ser necessárias por quê? Porque alguns países possuem diferentes dotações de recursos naturais. Então isso vai ocorrer a necessidade, por exemplo, através do clima. Eu preciso comprar um determinado bem, um determinado produto agrícola, onde o meu país não consegue produzir devido ao clima. Mais ou menos como acontece no Brasil com o trigo em relação à soja. Nós temos uma predisposição maior para produzir soja e a nossa produção de trigo não é tão boa. Então nós importamos trigo e vendemos soja, certo? O comércio internacional e a economia internacional, ela possui três grandes reguladores: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio. O FMI, ele é o gestor, ele vai administrar o sistema monetário internacional. O Banco Mundial é o promovedor de crescimento nos países. E a Organização Mundial de Comércio, ela é o órgão regulador de comércio e tem como principal objetivo reduzir as barreiras comerciais. Terminando, nós temos a globalização. A globalização é um fenômeno econômico e social que estabelece a integração entre os países, as pessoas, em todo o mundo. Ou seja, se cria uma grande aldeia global. A globalização produtiva refere-se à produção e à distribuição em escala global de mercadorias. E a globalização financeira significa dizer que a transferência de capital ela vai acontecer de forma mais rápida e mais eficiente. Então entenda que a globalização permitiu que se criasse tanto a globalização produtiva quanto a globalização financeira. Mas isso só pode acontecer devido à construção de blocos econômicos e à integração das nações, devido ao aparecimento de empresas transnacionais, devido à tecnologia e ao fim das barreiras econômicas. E essa foi a revisão do capítulo 3 e do capítulo 4. Caro aluno, foi um prazer esse ano estar em sua companhia. Continue estudando. O seu futuro vai depender disso. EAD Univel, sempre perto de você.